E aí, galera do sétimo 1, vamos para as orientações da semana 3, certo? Muito bem. A semana 3, ele aprofunda, né? Essa semana as atividades, elas vão dar uma aprofundada na questão das práticas mercantilistas. Então, para quem perdeu as orientações da semana 2 ou está com preguicinha de voltar lá no vídeo da semana 2 e dar uma olhadinha, ou de pesquisar mais profundamente, bem rapidinho, só lembrando o seguinte: mercantilismo foi uma política econômica, uma série de práticas econômicas criadas pelos reis absolutistas europeus a partir do século XVI, ou seja, a partir dos anos de 1500 e pouco, que tinha uma máxima, ou seja, tinha uma regra básica a ser seguida: ganhar muito e gastar pouco. E como que eles fizeram isso? Cada país europeu encontrou uma maneira diferente. Teve países que procuraram exportar mais do que importar, ou seja, vender mais mercadorias do que comprar. Teve países que criaram barreiras alfandegárias para proteger os seus produtos, ou seja, produtos estrangeiros, produtos importados, para entrar dentro do país, pagava um imposto muito alto e passava a custar muito caro para o consumidor. Então a população do país optava pela compra de produtos fabricados dentro do próprio país e não do produto importado. Houve o uso de colônias, né? A colonização ou a conquista de novos territórios, como foi o caso do Brasil. Portugal usou a questão do colonialismo em buscar terras aonde encontrasse riquezas para serem exploradas ou produzir nesses locais alguma atividade ou atividades que, vendida ou vendidas na Europa, gerariam dinheiro para o rei. Cada país encontrou uma ou mais de uma maneira de praticar essa política mercantilista. Então, a semana 3, ela aprofunda o nosso conhecimento dentro das práticas mercantilistas. Vamos ver então o que fala a atividade 1 da semana 3. Ele dá um desenhinho, certo? Que fala das importações e exportações. O que é importar? É você comprar de outro país. Por exemplo, o Brasil é um país que tem um alto consumo de farinha de trigo, mas nós não produzimos o trigo na quantidade que a gente necessita para o tanto que a gente consome. Logo, o Brasil precisa comprar trigo de outro país. Então, nós estamos importando. Agora, o Brasil produz em grande quantidade café, soja, uma série de grãos que outros países não conseguem produzir na quantidade que a população deles consome. Então, o que eles fazem? Eles compram do Brasil. Então, o Brasil exporta. Essa é a diferença básica. Importar é comprar de outro país. Exportar é vender para outro país. É uma regra básica mercantilista. É o que a gente chama de balança comercial favorável. Quando que uma balança comercial está favorável? Quando eu estou vendendo, ou seja, eu estou exportando mais do que comprando, ou seja, do que importando. É a mesma coisa que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. É uma prática que nós colocamos desde pequenininho dentro dos nossos hábitos financeiros. Nunca gaste mais do que arrecada. Se você estiver gastando menos do que você ganha, você vai estar no lucro. E aí tem um nominho específico para esse lucro que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas importar e exportar é isso. Então, na primeira questão, na atividade 1, ele fala justamente sobre isso. Ele pede para quem tem internet, presta atenção. Ele pede para você acessar o site historianet.com.br, certo? E preencher uma lista, né, um quadro, na verdade, dos 10 produtos mais importados pelo Brasil, ou seja, dos 10 produtos que o Brasil mais compra. Quais são os produtos
os 10 produtos mais exportados, ou seja, os 10 produtos que o Brasil mais vende para outros países, quais foram os países que mais vendem produtos para o Brasil e quais os 10 países que o Brasil que mais compram do Brasil. Os 10 países que o Brasil mais vende. Para quem não tem internet, eu coloquei uns textos falando sobre todas essas informações. Quais os principais produtos, os principais países que compram e vendem do e para o Brasil. Então, tá tudo muito fácil. Nesse site, para quem é online, tá tudo lá mastigadinho. É só ler e ir preenchendo a tabela. Para quem está impresso, eu coloquei todas essas informações, é só você ir lendo os textinhos que eu pus, que eu coloquei, perdão, e preenchendo a tabelinha. Simples essa questão. A atividade 2, ele fala de uma das principais características do mercantilismo, que era o chamado metalismo. O que era o metalismo? Era o acúmulo de metais preciosos. Quais eram os metais preciosos mais valiosos naquela época? E que, de certa forma, continuam até os dias atuais. O ouro e a prata. O país que conseguisse ter um acúmulo, adquirir uma grande quantidade de ouro e prata, ele tinha uma reserva muito grande daquilo que era considerado a maior riqueza do mundo moderno, né, dos séculos XVI, XVII, XVIII. Então, uma das frustrações de Portugal, por exemplo, em relação ao Brasil, que levou um certo desinteresse dos portugueses pela colonização, pela ocupação, pelas terras brasileiras, foi justamente o fato de que, num primeiro momento, os portugueses não encontraram aqui no Brasil a quantidade de ouro, de prata, de pedras preciosas que eles esperavam encontrar nessas terras desconhecidas. Diferente dos espanhóis. Os espanhóis foram muito sortudos, porque eles chegaram lá no México, chegaram aqui na América do Sul, na região ali do Equador, do Peru, e encontraram grandes quantidades de ouro e prata e pedras preciosas. Então, durante muito tempo, durante o final, a segunda metade do século XVI e até a primeira metade do século XVII, a Espanha foi considerada o país mais rico da Europa porque ela tinha a maior reserva de ouro, prata e pedras preciosas do mundo. Logo, essa política de acumular riquezas em forma de ouro e prata, a gente chama de metalismo. Aí ele pergunta, você acha que apenas metais preciosos são importantes para a economia de um país? Vamos fazer uma associação com o mundo de hoje. Aí você vai voltar para os tempos atuais e pensar, basta para o Brasil, para o governador de Minas, para o prefeito de Santa Rita, para o presidente do Brasil, ter uma grande quantidade de ouro e prata, que todas as questões econômicas do país estarão resolvidas? Será que isso é suficiente? Você vai colocar se sim ou não e a sua opinião. Na questão 2, pesquise e registre que outros metais, além do ouro e prata, são importantes para a indústria. Hoje em dia, quais são os metais que também são muito usados na fabricação de uma série de equipamentos tecnológicos? Vocês já devem ter ouvido várias reportagens, ouvidas, né, ou lido, falando, por exemplo, que o cobre era um metal muito valioso no momento. Está sendo um metal muito valioso no momento, por quê? Porque ele é utilizado para fazer transmissões dessa parte que envolve internet, que envolve essa parte tecnológica, de informática. Então, uma dica já além do ouro e prata, hoje em dia, o cobre é um dos metais que tem um valor assim lá no top. Mas, além dos metais, além do cobre, qual outros metais hoje em dia são bastante valorizados também? Então, você vai dar uma pesquisadinha, dá uma perguntadinha em casa para o pai, para a mãe. Tem que acompanhar, né, pessoal?
É uma questão de atualização, de estar atualizado com isso. E a terceira questão, na terceira pergunta da atividade 1, é sobre a diferença entre déficit e superávit. Ele fala no texto. Ele fala lá em cima no texto o que é superávit, o que é déficit. Eu vou falar para você, então, com as minhas palavras. E aí você responde com as suas aí, ou vai lá no texto e transcreve. Superávit é quando um país vende mais do que compra, ou seja, ele exporta mais do que importa. E déficit é quando você importa mais do que exporta, ou seja, você compra mais do que vende. Se você está vendendo mais do que comprando, é sinal que você está sobrando dinheiro, que você está entrando dinheiro e você não está gastando tanto. Então está sobrando. Essa sobra, esse lucro, a gente chama de superávit. Agora, se você está comprando mais do que vendendo, sinal que você está gastando, porque para comprar você tem que enfiar a mão no bolso e comprar. E não está entrando tanto quanto você esperava, você começa a ficar devendo. Essa dívida, vamos dizer assim, essa defasagem entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, se a saída foi maior do que a entrada, se está saindo mais dinheiro do que entrando, a gente chama de déficit. Então, em palavras bem básicas, superávit é quando há uma lucratividade, quando você exporta mais do que importa. E déficit é quando você faz o processo inverso. Você importa, ou seja, você compra mais do que vende, ou seja, você importa mais do que exporta. Ok? Na atividade 3, tem um texto que fala das colônias, certo? Que foram muito usadas pelos portugueses em várias partes do mundo para produzir, para gerar riquezas para o governo português. O Brasil está nessa lista. Aliás, o Brasil era a principal colônia portuguesa, porque a quantidade de terras a serem exploradas, de produtos que foram sendo encontrados e que foram sendo produzidos no Brasil, era de uma infinidade fantástica. Então nós deixamos os portugueses durante muito tempo, durante vários séculos, muito ricos. O problema é que os reis portugueses eram muito gastadores, péssimos administradores, e a corrupção era uma das características muito fortes, dentro da política portuguesa. Infelizmente nós herdamos, essa característica política portuguesa, de desviar, o dinheiro público, de criar, alimentar um ratão ou ratões que comem o dinheiro público, que falta depois para o hospital, que falta para o dinheiro para investir na educação, na segurança e em outras coisas importantes. Tá joia? E aí ele pede para você, ele te dá uma tabela e pede para você colocar quais produtos os portugueses tiravam lá de Angola, quais produtos os portugueses tiravam lá de Goa, que era uma região lá da Índia, e quais produtos eram produzidos, eram explorados pelos portugueses aqui no Brasil. Tá bom? São essas, as atividades da semana 3. Para quem não tem internet, foi dado uma outra forma de atividade para apenas ler o texto e responder. No lugar desse quadro, tá certo? Que foi colocado aqui sobre os produtos produzidos nas colônias portuguesas espalhadas pelo mundo, foi colocado um texto e foram feitas perguntas para serem olhadas nesse texto e respondidas. A gente volta na próxima semana com as orientações das atividades da semana 4. Um forte abraço e até mais.